Olá, amigos do canal Neco Paulo de Tarso, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série. Que o nosso Divino Mestre Jesus possa nos inspirar, nos auxiliar, iluminar as nossas reflexões e ampliar os nossos horizontes espirituais. Então, eu gostaria de convidar a todos a retomarmos a nossa reflexão sobre depressão, sobre uma outra ótica, uma outra perspectiva. Sobre a sugestão do nosso querido, nosso amado irmãozinho Arthur Valadares, sugeriu que eu refletisse e meditasse um pouco na questão 943 do Livro dos Espíritos. Como no episódio anterior, 15 dias atrás, nós falamos muito das causas, né? Kardec sabiamente pergunta aos espíritos da codificação por que certas pessoas que aparentemente sem causa nenhuma têm desgosto pela vida, né? Que não passaram por perdas, por dificuldades, por que essas pessoas teriam um desgosto pela vida? E os espíritos respondem três coisas que são muito curiosas. Três pilares. O primeiro, ociosidade. O segundo, falta de fé. E o terceiro, saciedade. Ociosidade, quantas horas, quanto tempo nós gastamos, perdemos por dia com coisas que não nos são úteis? Quanto tempo nós gastamos por dia, quantas horas, quantos minutos nas redes sociais, muitas vezes vendo notícias fúteis, coisas tolas, coisas que não dignificam, que não acrescentam, que não nos edifica, que não nos transforma, que não nos melhora. E agora, e se aplicássemos todo esse tempo com sabedoria, com proveito, com consciência, para edificarmos o bem em nós e aplicarmos isso em nossa vida? Será que não estaríamos muito melhores hoje? Será que a nossa vida não teria muito mais sentido? O fluxo da vida, a vida não seria muito mais abundante, muito mais plena? Não é por à toa que o Emmanuel, o benfeitor, na sua série Fonte Viva, né, que são aqueles livros, no primeiro livro, que é o Caminho, Verdade e Vida, a primeira mensagem que fala sobre o tempo. Então é como se o Emmanuel quisesse dizer que é fundamental nós mudarmos a nossa relação com o tempo, para que o nosso tempo seja um tempo proveitoso, sobretudo para aproveitarmos a encarnação que temos aqui, né? Para utilizarmos esse tempo com sabedoria, com amor, para realmente conquistarmos os valores eternos. E lembrando que no plano espiritual, uma das maiores causas do sofrimento moral é a queixa do tempo perdido. É o remorso da nossa inutilidade voluntária. Sobre a perda de fé, a falta de fé, que os espíritos respondem, a fé é como se fosse uma luz que ilumina o nosso caminho. Ilumina os nossos passos, onde tem obstáculos, onde tem armadilhas, onde tem perigos. Que caminho devemos tomar, né? E quando acesa, em forma intensa, ela nos mostra o horizonte. Ela nos permite entrever o que nos aguarda, aonde devemos chegar, qual a nossa destinação. E isso tem uma força moral incrível. Como é possível uma pessoa passar sã mentalmente, por todos os obstáculos e dificuldades da vida sem fé, né? Como é possível passar por provações tão rudes, expiações dolorosas, sem sequer entregar e confiar nas mãos de Deus? Com certeza, sem a fé, nosso fardo fica muito mais pesado, né? E a questão da saciedade. Com certeza, vocês devem conhecer muitas pessoas famosas, provavelmente atores, né, pessoas da música, da mídia, que têm aparentemente tudo do ponto de vista social, financeiro, cercada de todos os bens materiais, status possíveis, que tem uma vida tão cheia, tão repleta de coisas e que incrivelmente tão vazias por dentro, que muitas vezes sofrem de depressão, têm um estado profundo de melancolia, enfim. Por que essas pessoas que aparentemente têm tudo, que estão cercadas de tudo, são ao mesmo tempo tão vazias e tão infelizes, né? Certamente há um excesso, há uma saciedade, né, sobre coisas que são extremamente supérfluas, superficiais, né?
É como se nos empanturrássemos, muitas vezes, de coisas que não nos nutrem por dentro, que não nutrem nossa alma, como uma espécie de anestesia espiritual. E esquecemos, muitas vezes, de ingerir o pão da vida, né? Que é o pão do amor, o pão da simplicidade, dos valores íntimos, a edificação do reino divino em nós, que é o que realmente importa por ser imortal. Então, aparentemente, essas pessoas que têm tudo, que se saciam e se cansam de tantas coisas, mas ao mesmo tempo elas não têm o nutriente que é o que realmente alimenta o nosso espírito, que é o pão da vida, que é o pão do amor, né? Nós estamos aqui falando de depressão, né? Talvez você se pergunte, o que é afinal depressão? Como que eu posso encarar a depressão? Depressão e tristeza são a mesma coisa ou não? São coisas diferentes? Então, certamente, se você por acaso perdeu um animal de estimação e ficou muito triste com isso, é um processo muitas vezes natural, de luto, e que não é necessariamente um transtorno, uma patologia, mas algo normal, que faz parte da nossa vida como humanos, né? No entanto, a depressão já é um transtorno, algo geralmente bem definido, que tem um quadro mais florido, e que muitas vezes geralmente envolve a tristeza, mas nem toda tristeza é um estado depressivo. Não cabe aqui falar dos diagnósticos, dos diferentes tipos de depressão, mas de uma forma bem geral, num ponto de vista psicopatológico, a depressão tem dois pilares, que é o humor triste, que é a tristeza, e o desânimo. Então, muitas vezes, aquela pessoa extremamente desanimada, negativista, é como se ela tirasse a lente de cores da vida e colocasse uma lente escura, enegrecida, totalmente negativa, muitas vezes apática, fria emocionalmente, pode estar envolvido também em processos de culpa, de remorso, outros sintomas como falta de apetite, alterações do apetite, enfim. Então pode ser um quadro bem florido e bem variado, entre outros que eu não comentei aqui. E do ponto de vista biológico, cerebral, o que ocorre no cérebro de alguém que tem depressão? Sabe-se que há um desequilíbrio de alguns neurotransmissores, como serotonina, dopamina, entre outros, né? Sobretudo no sistema límbico. E sabe-se que hoje existem outras causas, não só essas que causam depressão. E do ponto de vista espírita, o que o espiritismo nos contribui? Como que ele pode ampliar a nossa perspectiva sobre a depressão? Nós, espíritas, sabemos que é o espírito, que é o perispírito, que gera o corpo. Então, muitas vezes, esses transtornos, esses desequilíbrios dos neurotransmissores, para nós, não são necessariamente a causa, mas sim a consequência de uma alteração da mente espiritual, perispiritual. E que outras coisas o espiritismo pode ampliar os nossos horizontes? Eu recorri a um livro que se chama Tormentos da Obsessão, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografado pelo nosso Divaldo Franco, em que conta, ele se passa num sanatório Esperança, que é um sanatório lá no plano espiritual, né, que foi erguido pelo professor Eurípides Marçanufo, sobretudo para acolher espíritas que faliram na sua missão enquanto encarnados. E lá existe uma série de conferências, de palestras sobre obsessão, sobre depressão, e um dos espíritos que foi convidado a fazer uma conferência, uma palestra, foi o Dr. Inácio Ferreira, que quando encarnado era médico, residiu em Uberaba e ele cuidava de um sanatório espírita. Então, nessa palestra que ele comentava no livro sobre a depressão e suas causas, ele comenta que o perispírito modela os genes segundo as necessidades evolutivas de cada um de nós, para o nosso resgate com as leis divinas e para o nosso aprimoramento moral. Então, desse ponto, nessa perspectiva, a depressão ela surge tanto de uma situação de predisposição do espírito, né, quanto dos fatores externos que podem estar relacionados quando ele está aqui encarnado.
E gerando esse processo de depressão, esse processo de melancolia, é natural que haja uma queda do padrão vibratório, porque os pensamentos são muito negativos, obscuros, obtusos. E não é raro que muitas vezes nós tenhamos inimigos, adversários do passado, que nós causamos muito mal em vidas anteriores. Isso que nós estamos num plano ainda de provas e expiações em processo de regeneração. Então é muito comum que quando alguma pessoa entra em algum processo depressivo, ela crie uma sintonia psíquica favorável para que esses irmãos, muitas vezes do plano espiritual, ainda mergulhados na ignorância, muitas vezes em regiões de sofrimento, né, sofrimento moral, cegos pelo ódio, pela raiva, pela vingança, que negligenciam momentaneamente a lei divina, a lei de amor e justiça divina, esses irmãos muitas vezes queiram se vingar de nós que fomos muitas vezes quem causamos prejuízo no passado. Então pode ser que, por uma afinidade psíquica, e se isso for naturalmente alimentado, possa ocorrer também um processo obsessivo infeliz instalado aí. E o que causa muito agravo para a situação, e o que ocorre muito mais do que nós imaginamos. Então, desse livro eu extraí um trecho em que o próprio Dr. Inácio ele comenta como que os obsessores eles atuam no processo depressivo, ampliando, né, potencializando o transtorno que já estava instalado. Entre aspas, o cérebro do hospedeiro, bombardeado pelas ondas mentais sucessivas do hóspede em desalinho, que é o obsessor, recebe partículas mentais que podem ser consideradas como verdadeiros elétrons com alto poder desorganizador das conexões neuronais, afetando-lhe os neurotransmissores, como a serotonina, a noradrenalina, a dopamina e outros aos quais se encontram associados ao equilíbrio emocional e do pensamento. Então, o próprio processo obsessivo, o próprio obsessor, ele agrava essa desorganização neuronal dos neurotransmissores, intensificando cada vez mais o processo depressivo em estados mais graves, né? O que fazer diante disso, né, nesses casos? É natural que exista terapia convencional, médica, ou com terapia, enfim, o que for adequado a cada pessoa, né? E existe também a terapêutica espírita, que é uma terapia mais específica, que é baseada basicamente na reeducação, no reerguimento moral. Então, se for necessário, se for indicado, se tiver um processo obsessivo junto, existem reuniões de desobsessão, aplicação de passes, água fluidificada, leituras edificantes, o recurso da prece, da oração. E o mais importante de todos, né, para todos nós, em estado depressivo ou não, que é a vivência desinteressada do amor e do bem, pelos parâmetros do Cristo, né? Ou seja, trocando em miúdos, é a vivência do Evangelho na nossa vida, no nosso dia a dia. Com isso, eleva-se o padrão vibratório pouco a pouco e a pessoa vai se reerguendo e vai melhorando, né? Talvez alguém pense assim, nossa, mas eu não sou tão bom assim para poder praticar alguma caridade, ainda mais num estado depressivo em que as pessoas têm um ponto de vista muito negativista, né? Eu lembrei de um provérbio chinês que diz assim, lamentava por não ter sapatos, até que um dia encontrei alguém que não tinha pés. Então, de certa forma, sempre existirá alguém que terá uma dor maior que a nossa, por mais que a nossa dor pareça insuportável. E muitas vezes são pessoas próximas, nem tão distantes assim, mas que nós não aprendemos ainda a olhar para elas. Então, nós sabemos que pela lei da vida, pela lei maior, a alegria verdadeira, que é diferente da euforia, que é transitória, é algo inerente, uma felicidade interior do espírito. E que nós receberemos a alegria, né, do alto quando nós também proporcionarmos alegria aos outros. Então seremos felizes quando dermos felicidade genuína aos outros. Teremos o amor quando dermos o amor também aos nossos irmãos. Então, dessa forma, nós nos sentiremos cada vez mais plenos, mais felizes,
mas cheios de vida e de mudança espiritual, porque o fluxo da vida, o rio da vida, passará a fluir por nós de maneira mais intensa, porque é dando que se recebe. E quanto mais fizermos os nossos irmãos com mais necessidade que nós felizes, mais nós também seremos felizes. Então que nós possamos com Cristo seguir amando, servindo, mesmo com as dificuldades. E lembrando daquela passagem do Evangelho em que Jesus caminha sobre as águas, em que no meio da tempestade no barco com os discípulos, Jesus aparece e diz assim: sou eu, não temais. Então que no meio das tempestades, sejam elas interiores ou exteriores, que nós possamos confiar no Cristo e seguir, amando, servindo, sobretudo ao nosso próximo. Que Jesus vos abençoe, vos ilumine, que possa ampliar os nossos entendimentos sobre o que nós conversamos hoje e que a paz de Deus seja convosco. Um grande abraço e até o próximo episódio.